Ora, mais uma vez, bom dia a todos. Bom Sejam dia. bem-vindos a esta sessão. E, portanto, vamos aqui continuar na nossa caminhada, módulo a módulo, passo a passo, aqui no programa de acolhimento, com mais uma etapa que a Paula nos vai passar e com certeza que vai ser, no decorrer disto, mais uma etapa muito importante de conhecimento. Portanto, Paula, bom dia. Estamos todos ouvidos. Ok. Bom dia a todos. Vou então passar aqui a apresentação. Já está. Portanto, hoje vamos falar da documentação necessária, das principais leis, normas e regulamentos do mercado. Conhecimentos, temos de ter alguns conhecimentos legais e contratuais, não é? Portanto, vai desde o CPCV ao contrato de compra-venda, arrendamento, permuta, vamos passar por aí também e por alguns direitos e deveres dos agentes. Portanto, sobre a documentação necessária para uma angariação, nós temos aqui algumas delas que é extremamente importante falar já, para além daquelas que eu falei há pouco atrás. É as fichas de branqueamento de capitais. Atenção, estas fichas, eu já acho que já disse muitas vezes, mas volto a repetir, antes de chegarmos mesmo ao slide delas, devem ser preenchidas pelo próprio, nunca por nós. Nunca preenchidas por computador e o cliente assinar. Não, o cliente é que tem que preencher. É da responsabilidade do cliente colocar as cruzinhas e escrever aquilo que lá está, dar essas respostas e, portanto, senão as coisas podem recair sobre o agente. Caso contrário, as coisas podem recair sobre o agente, porque se houver algum problema em que se vai investigar a determinada pessoa, essa pessoa pode-se negar que foi ela que escreveu e que nem sabia o que é que escreveram e que se limitou só a assinar. Portanto, aquelas declarações que são falsas, foi ele que as disse, ele poderá imputar essa responsabilidade a um terceiro. Portanto, é muito importante nós entendermos muitas das vezes, e até para garantir que os negócios estão em conformidade, alguns documentos, algumas leis, para que seja tudo transparente e seguro no nosso processo todo de acompanhamento do negócio. Portanto, aqui, isto é alguns dos documentos que são importantes para a angariação, que é o certificado energético, é a ADN, a entidade que passa o certificado. É evidente que primeiro tem que ir lá um engenheiro ou um arquiteto, normalmente um engenheiro ou uma pessoa que esteja certificada para fazer a certificação, e ele terá que registá-lo na ADN e depois o certificado é emitido pela ADN. Certidão predial permanente sempre atualizada, portanto não virem lá com as certidões com 10 anos, como são muitas das vezes apresentadas para o Madson, outras delas com 20 e 30 anos e quererem que se atualize uma angariação, porque aqui é muito importante, porque isto é uma radiografia do estado do imóvel e mesmo do seu proprietário e o proprietário. Portanto, isto é tirado na conservatória. Temos uma caderneta predial urbana ou rústica nas finanças. A planta de localização do imóvel, a planta do imóvel e também de localização é na Câmara Municipal. A licença de habitação de imóveis a partir de 1951
é na Câmara Municipal. A ficha técnica, portanto, já agora para os imóveis, a partir de março de 2004, essa está sempre, normalmente os clientes têm junto à escritura. A declaração, isto são agora coisas novas, a declaração de encargos e de não dívida ao condomínio, portanto, isto terá que haver praticamente 2 declarações do condomínio. E os direitos de preferência, estes são normalmente pedidos sempre aí 15 dias antes da escritura. Ok? E é feito esse registro no site da Casa Pronta. Se o cliente não tiver nada disto, normalmente o que é que a gente pede é a cópia da escritura, pelo menos temos ali já muito dos dados para podermos avançar. Agora, os documentos dos proprietários, cartão de cidadão, bilhete de identidade, do casal, ou de todas as pessoas que são proprietárias e as fichas de branqueamento de capitais. Eu peço logo isto tudo porque tenho sempre aquela máxima que nós temos que ter a documentação toda, porque pode aparecer um comprador de um dia para o outro e nós temos aqui as coisas todas prontas para fazer a escritura. Em caso da empresa, portanto, a certidão predial, portanto, já sabe também o cartão de cidadão, as fichas e tudo, a certidão comercial da empresa e o código do registro central do beneficiário efetivo, ok? Como eu disse há pouco, a documentação é necessária e é muito importante. Devemos ter toda ela atualizada para não corrermos riscos até de não se poder fazer o negócio. Muitas das vezes vêm cá estrangeiros que estão 4, 5 dias ou 3 dias e depois, se eles querem logo fazer um CPCV ou normalmente tem uma advogada que depois segue o processo e se nós não temos a documentação pronta, porque eles normalmente têm advogados e os advogados quando entram nisto querem ver tudo, querem tudo ali logo prontinho, se falta algum destes documentos ou se não está atualizado, poderemos perder um negócio. Porquê é que a disponibilização destes documentos é importante? Porque é a nossa obrigação, não só moral, mas também profissional, e junto dos compradores também estarmos em posse, foi aquilo que eu falei, de garantir que todos os documentos estão em conformidade e preparados para estarmos preparados para a escritura. Muitas das vezes, quando isto mete advogados, o exemplo que eu dei há pouco, de um cliente estrangeiro que está cá 3 ou 5 dias, normalmente tem um advogado, eles pedem para ver a documentação dos documentos na altura em que se envia a minuta do CPCB. Portanto, e nós temos que ter ali tudo. Agora, imagino que não temos que já mudou o número da porta ou da rua, se nós não temos a planta toponímica e a declaração da Câmara, tudo isto vai estragar o negócio ou dar uma má imagem nossa, como é evidente. E também porque se mete um crédito bancário, todos nós sabemos que temos que enviar esta documentação para o banco para numa segunda fase de avaliação do crédito, porque a primeira é a análise de risco do cliente. Se eles dizem, ok, está dentro do plafond, está dentro aqui dos valores, vamos avançar para uma segunda fase e nós temos que enviar a documentação toda do imóvel para o banco e que é para depois o banco agendar um avaliador ao imóvel para fazer a sua avaliação.
e é evidente que qualquer falha da documentação poderá pôr em causa o negócio. Começando pelo o certificado energético. Como eu disse há pouco, portanto, é um documento que é emitido por um técnico autorizado, ele tem que estar certificado pela ADN, e o certificado energético é um documento obrigatório para nós fazermos a promoção. É obrigatório estar nas placas, nas lonas, nas brochuras, nos sites, nos portais ou qualquer outra publicidade, seja um flyer, uma revista, seja o que for, até nas redes sociais. Toda a publicidade de um imóvel obriga a ter lá a sua classificação. Caso contrário, nós podemos estar sujeitos a ser chamados e a termos também coimas, não só nós, como a agência, como o próprio proprietário. Okay? Um proprietário que tem lá, trata o próprio, e se não tem o certificado energético, apanha uma multa grande. Vamos dar aqui só uma abordagem documento a documento para se falar. Temos que entender que isto é para pessoas que estão a começar, estamos na fase do acolhimento. É natural que muitas pessoas ainda nem sabem, muitas delas nem viram o que é estes documentos. Já viram com certeza estas letras nos eletrodomésticos quando vão a uma Vorta ou a grandes espaços de venda de eletrodomésticos. Já viram aqui estas letras, mas do imóvel eles não percebem. Portanto, primeiro, portanto, a identificação do imóvel está aqui. Tem um número que é evidente, eu tive que tirar e tirei aqui alguns dados. Ai, estamos para aqui a andar. Portanto, onde é que tem? Tem o número fiscal do imóvel, a localização, as características, o tipo de construção, o número de andares. Tem, claro, o nível da eficiência energética, portanto, a classe A+, até para baixo, a F. Tem numa segunda folha, portanto, as recomendações. Apresenta sempre o que é que deve fazer para melhorar, e tem os níveis. Se colocar um ar-condicionado, melhora isto; se colocar vidros duplos, melhora X%. Tem assim uma breve explicação para as pessoas entenderem que, se gastarem, por exemplo, 2.000 ou 3.000 euros, a sua eficiência energética poderá passar de F para B ou para A, por exemplo. O isolamento, os vidros duplos, isto tudo são as recomendações que eles fazem para melhorar a eficiência. Como eu disse há pouco, o certificado energético é um documento obrigatório, seja na fase da promoção, mas também para a realização da escritura. Portanto, temos que ter sempre atenção a isto. Isto traz implicações, se não o tivermos, para os agentes, porque nós temos que garantir que ele está entregue pelo cliente, pelo proprietário, e temos muita atenção à data de validade, ok? Eles têm uma data de validade, salvo erro, 10 anos, mas já começou há um tempo, e isto já começam a aparecer alguns que já não estão com a validade. Portanto, isto é importante nós explicarmos isto aos proprietários
Vou-vos dar um exemplo, eu já ouvi muitos a dizerem-me, Paula, não, ponha, faça à vontade, se é obrigatório só na escritura, aí uns 8 dias antes ou 10 dias a gente pede o certificado e temos o documento na escritura, não há problema nenhum. Mas é que não é assim, nós temos de ter o documento logo na angariação, para ela ser aprovada e para poder ser promovida. Portanto, é um documento logo obrigatório de termos a quanto de fazemos a angariação. Portanto, conclusão, já falei há pouco também das penalizações, portanto, conclusão, é um documento obrigatório para todas as transações imobiliárias em Portugal. Portanto, não há como evitá-lo. É importante nós entendermos, nós agentes, este documento e as implicações que poderá trazer para os proprietários, para as agências e para os agentes, é muito importante até para nós percebermos, por exemplo, no estudo comparativo de mercado, ok? Até para a avaliação de um imóvel. Se o imóvel pode estar todo muito bonitinho, muito bem tratadinho, mas tem uma classificação energética F, naturalmente que a sua avaliação também é diferente se tiver uma classificação energética A mais ou A mais, como agora já há por aí, destas casas todas novas. Isto também tem muito a ver que os compradores hoje em dia já olham muito para, e é uma das coisas que perguntam logo, e já me pediram mesmo para verem, consultarem o documento, porque para eles é muito importante uma boa classificação energética. Porque, no fundo, olhando para o documento, eles vão perceber o tipo de conforto que a casa lhes pode proporcionar e o tipo de gastos que poderão ter em energia. Ok? Agora aqui vamos falar da certidão predial permanente. Eu trouxe estas duas, mas ainda há uma terceira, indo à conservatória e pedir uma de €1, portanto é uma... temos aqui a primeira do lado esquerdo, que é uma certidão pedida por €15, porque se forem na conservatória, já há muitas até que já estão a pedir €30, não percebo porquê, já ouvi essa. E temos aqui uma certidão, que, no fundo é uma informação predial simplificada, custa €6, e só que uma é vinculativa a uma escritura, a outra não, terá que sempre se pedir na data da escritura uma atualizada. Portanto, a certidão de teor é um documento, como eu já disse há pouco, que ele é emitido pela conservatória, também poderá ser pedido online este documento, e o valor é completamente diferente. E, no fundo, ela tem as informações todas. Eu costumo chamar esta certidão o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão de uma pessoa. Portanto, tem aqui, no fundo, a certidão de nascimento narrativa, melhor dizendo, porque tem tudo o que se passou sobre determinado imóvel. Desde o início do terreno, da construção, às várias pessoas que compraram, que venderam, está lá a história toda do imóvel. E por fim, tem lá aquela frase muito importante, é se tem ou não informações, como poderá ser penhoras, etc. Aqui também é muito importante em caso de terrenos, porque também aqui fala sobre a servidão que se tem que dar as passagens para outros terrenos. Como eu disse, portanto, o historial, hipotecas, as sucessões,
as penhoras, o usufruto também aqui está declarado, que às vezes nos omitem informação e com esta certidão nós temos logo aqui o historial, portanto. Ela pode ser pedida, portanto, no registro predial online, é aqui que normalmente eu faço estes pedidos, que depois vem com uma chave e nós colocamos aqui a chave, validamos e diz-nos logo se a certidão está atualizada ou não, se já está o pedido feito e validado, portanto, que nos dá acesso depois a imprimirmos a certidão. Como eu disse, ele aqui custa 15 euros. Depois, aqui é preciso nós sabermos, temos alguma informação, aqui é preciso, quando fazemos aqui este pedido, desde a matriz, portanto, convém ter a caderneta predial para nós fazermos aqui o preenchimento de alguns campos. Esta certidão tem uma validade de 6 meses, ok? O que é que eu costumo fazer? Numa fase inicial, portanto, no início da angariação, peço a informação simplificada de 6 euros. E quando chegamos à altura do CPCV, peço esta, ok? Quem já tem experiência sabe que mesmo os notários, os advogados, uns minutos antes de fazer-se a escritura, eles vêm aqui e pedem para terem o registro da data e da hora, porque poderá de um dia para o outro cair uma penhora. Se eu hoje posso estar a pedir uma certidão e estar tudo bem com o imóvel, no dia seguinte, se eu voltar aqui com a chave e ver o documento, ele já poderá ter um registro de uma penhora, ok? Seja ela do Estado, por exemplo, uma dívida a qualquer empresa. Eu já vi certidão que tinha dívidas a empresas de telecomunicações em Inglaterra, já vi com dívidas na Alemanha, pessoas que tiveram a trabalhar lá, portugueses que tiveram a trabalhar, que tinham dívidas lá e que lhes foi confiscado o imóvel, portanto foi penhorado o imóvel. Agora aqui vamos falar da caderneta predial. Portanto, é um documento que é emitido pela autoridade tributária. Quando o cliente não tem isto atualizado, é muito fácil. Normalmente todos têm acesso ao site das finanças e têm a sua palavra-passe e é só explicar e ensinar-lhe como chegar até à caderneta e enviar-nos. Outros dizem logo, não tem problema nenhum, eu peço ali ao contabilista que me faz o IRS e tratamos já disso. E pronto. Ou então, se não tiver estas alternativas, se tiver uma caderneta antiga, nós podemos pedir ao Dr. Matson, mas temos que ver que isto é em casos excepcionais, pedir a ele, porque eles, como advogado, têm uma palavra-passe nas finanças que poderá fazer a atualização da caderneta, ok? Aqui temos informações importantes sobre o imóvel, desde a classificação fiscal, o valor patrimonial, portanto, que vem aqui, e a fórmula, como é que eles vão buscar esses valores, e é importante nós sabermos olhar para este documento e perceber se está tudo em conformidade, portanto, desde a parte das áreas, é muito importante confrontar
o documento da caderneta predial com a certidão permanente, se está tudo bem, aqui com as áreas, até os próprios proprietários, ver, portanto, as divisões, os andares, o que é que está descrito no que eles chamam o prédio, poderá ser um prédio urbano rústico, por exemplo, que é parte dos terrenos, saber identificar aqui, portanto, a parte do distrito, o concelho, a freguesia, o artigo poderá ter vindo de outros artigos atrás, e isto é importante porque depois quando se vai fazer o pedido da certidão permanente, ele tem que coincidir um com o outro. Portanto, é muito importante nós tentarmos perceber bem e olhando para uma caderneta e tentar identificar aqui tudo. Começando pela identificação do imóvel, portanto, ele tem o número fiscal do imóvel, portanto, é aqui estes códigos e também a própria matriz, a área do terreno e a área da construção. Na classificação fiscal, ela é feita com base na sua finalidade. Portanto, se é para habitação, se é para comércio ou serviços, ok? O valor patrimonial, portanto, que vamos aqui ver ali o valor patrimonial, indica o valor tributado do imóvel que é usado para calcular os impostos municipais como o IMI. Portanto, é com base aqui nesta fórmula que ele vai buscar o valor do patrimonial e a partir daí é que nós temos a nossa taxa de IMI. Tem o ano de construção, as características, portanto, diz logo quantos andares é que tem o prédio, portanto, a qualidade da construção e também se, isto em caso de terrenos, se também tem aqui alguma serventia a dar a passagem. Portanto, é muito importante nós entendermos cada uma destas informações, o que é que ela significa e o que é que elas poderão ou não afetar uma transação. Por exemplo, o valor patrimonial pode afetar o valor dos impostos que o proprietário terá que pagar e também o fator, pode ser um fator de decisão para a compra. Também o valor patrimonial também poderá ser um fator positivo por causa dos impostos serem baixos, mas também poderá ser um fator negativo quando estamos um avaliador a olhar e ver que tem um valor muito, muito baixo e logo aí ele vai fazer, portanto, uma avaliação muito mais profunda ao imóvel para tentar perceber porque é que ele está à venda tão alto, ele olha sempre para os documentos, não é? Também o avaliador é muito rigoroso, principalmente nas áreas. Atenção, muitas das vezes há imóveis que estão a ser promovidos como T1+1 ou T2+1, mas isso é aproveitamento de solo e o que conta é o que está aqui na caderneta, não é medir o chão todo da casa, é o que está na caderneta para a avaliação bancária, ok? Portanto, é um documento muito importante como conclusão, tem informações cruciais sobre o imóvel e nós, como agentes, é muito importante saber entender o que é que se passa e o que é que está aqui transcrito neste documento e certificarmos se a caderneta está completa para garantir que toda a etapa da transação seja efetuada com sucesso. Outro dos documentos que é importante é as plantas. Isto, no fundo, é um documento técnico que representa quase como uma radiografia o imóvel, a sua estrutura, disposição
e é essencial para nós entendermos tanto a distribuição das áreas do imóvel, bem como as suas limitações e características, portanto, arquitetónicas. Também pode ser importante, porque eu posso estar a comprar um imóvel usado e já estar na minha mente a pensar, eu deito abaixo aquela parede, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e se eu não tenho estas plantas, poderei estar a idealizar coisas que não posso fazer, ok? Portanto, é sempre muito importante ter as plantas. Ela inclui, portanto, a informação das áreas, dos quartos e das restantes divisões, a dimensão, a localização das portas e janelas, instalações hidráulicas e elétricas, bem como outras informações importantes sobre a estrutura até do próprio edifício, portanto, o tipo de construção que tem aquele imóvel. Claro que foi o exemplo que eu dei há pouco, portanto, é muito importante termos a planta, não só para termos a noção das dimensões da sala, da cozinha, dos quartos. Muitos dos clientes, quando vão depois fazer uma visita, às vezes pedem a planta, porque querem pensar onde é que vão arrumar a fazer a disposição dos móveis na sala ou os quartos, mas também o exemplo que eu dei, se estão a pensar fazer as obras. Portanto, é sempre importante termos aqui a planta, até para a própria avaliação, os avaliadores pedem logo também a planta. Planta toponímica, isto é outra coisa, não é a planta do imóvel. Portanto, isto quer dizer que houve, quando se iniciou, portanto, a construção em determinada zona, foi dado um nome de uma rua ou um número que depois foi alterado, ok? Portanto, se na caderneta e na certidão está a dizer que isto aqui por acaso é um caso que eu pedi até à cliente, que ela é minha amiga, se poderia colocar, ela disse que sim. Que tinha uma moradia que estava situada num bairro não sei quê e que tinha o número não sei quantos, hoje não é nada disso. Eu, quando fui subir a rua, vi que tinha o nome da rua embaixo e vi que tinha um nome completamente diferente. E logo isso, portanto, tirei até a fotografia logo ao nome da rua. Tenho a mania de tirar muitas fotografias quando vou fazer uma visita ao imóvel pela primeira vez. Uma das coisas que eu faço sempre é tirar lá ao sítio onde está a morada, no azulejo, seja numa parede ou num postezinho que tenha, eu tiro, porque depois, quando tenho os documentos, eu estou a ver se realmente as coisas batem certo. E este foi um caso muito concreto. Portanto, teve que se ir à Câmara de Cascais, pedir, portanto, isto é uma certidão em que a Câmara diz que sim, senhora, que o imóvel que estava situado na rua antigamente, no número antigo, tal e tal e tal, agora já é outro. Atenção que isto são documentos que demoram, depende das câmaras, entre 10 a 30 dias, e estamos a falar de dias úteis, ok? E tem valores, portanto, há umas que normalmente rondam os 20 euros e há outras que vão até 30 euros. Porquê? Porque normalmente também as próprias câmaras, pela geolocalização, elas vão ver, mas se é numa zona que tem algumas dúvidas, tem que mandar mesmo o técnico da Câmara ao local para certificar-se se as coisas são ou não são. Outra coisa, que muitas das vezes as pessoas têm muitas dúvidas porque dizem: eu não preciso nada de ter o documento da licença de utilização porque o meu prédio foi construído antes de 1951.
é verdade, mas tem que se ter uma declaração da Câmara a dizer que isso tudo bate certo. Portanto, pensem que também este documento demora entre 10 a 15 dias úteis a ser entregue. Portanto, a Câmara passa a dizer que sim, senhora, que o edifício localizado na rua tal, no número tal, foi construído antes de 1951, ok? E isso é obrigatório para termos na escritura. Claro, temos que pensar que não é só para os prédios, os imóveis que estão com data anterior a 1951, mas atenção, há muitos prédios construídos pelo Estado, para organismos do Estado, que também estão isentos da licença de utilização, mas também temos que ter essa declaração para se fazer a escritura, ok? Por exemplo, aqueles bairros sociais que havia antigamente, que eram feitos pelas caixas da Previdência, como se dizia, esses estavam isentos, mas tem que se ter a declaração. Portanto, a ficha técnica, esta é uma ficha já técnica de habitação, portanto, todas as construções depois de março de 2004, portanto, elas são obrigatórias. Portanto, isto no fundo tem tudo o que está a ser feito, tudo o que é feito no imóvel e também tem a assinatura dos responsáveis, seja pela parte elétrica, portanto, toda a legislação legal do prédio. Declaração, atenção a isto também, declaração de encargos e de não dívida. Aqui elas são duas coisas diferentes. Antigamente era só, pediam sempre uma declaração como o proprietário não tinha dívidas ao condomínio. Agora é preciso outra declaração do condomínio. É dizer qual o valor, se há dívida, se há algum acordo de pagamento, quando é que ele começou, se está a ser cumprido, quando é que ele acaba, previsto acabar. Inclusivamente, o orçamento do ano, se há previsão de obras no espaço nos próximos 2 a 3 anos, se já tem um orçamento, portanto, tem que dizer isso tudo. Portanto, convém nós falarmos com os clientes e prepará-los para este tipo de documentação, para ele ir pedindo ao administrador do condomínio esta documentação. Se por acaso o administrador não facultar esta informação, hoje em dia já traz processo mesmo criminal ao administrador do condomínio. Isto é normalmente o tipo de declaração, isto é as minutas, eu fui buscar aqui minutas de documentos, um documento tipo para o administrador passar as ditas declarações. Ele, depois do pedido, o administrador terá que as entregar num prazo máximo de 10 dias, ok? Aqui, como eu disse há pouco, devem especificar todos os valores dos encargos de condomínio, respectiva à fração e à sua natureza, e os prazos de pagamento, se houver algum acordo. Ainda deve mencionar eventuais dívidas do condomínio, respectiva natureza, os montantes, portanto, o valor total dessas dívidas, datas de vencimento. E também a dizer que a declaração a dizer que
até à data de hoje, o condómino não tem dívidas. Portanto, isto são documentos obrigatórios hoje em dia para a escritura. Direitos de preferência. Não é na angariação, mas é um documento importante e eu gosto muito de referi-lo. Até porque foi logo talvez na minha primeira escritura que houve aqui um embate nisto, porque à última da hora o banco pediu e já tinha ultrapassado o prazo dos 15 dias para ele estar aqui em banho-maria, a informação, mas como por acaso o apartamento não estava naquelas zonas obrigatórias, mas normalmente os bancos, sempre que há crédito à habitação, exigem este documento. Portanto, a partir daí eu fiquei logo. Portanto, a experiência, aquilo que nos acontece, nós recordamos logo para o bem ou para o mal. E normalmente é nestas alturas que fica bem registadinho que devemos pedir sempre. E cheguei à conclusão que no Concelho de Cascais, no Concelho de Lisboa, no Concelho de Sintra, dentro das zonas históricas ou não, toda a gente pede este documento, os direitos de preferência. É obrigatório. Não está na lei, mas toda a gente quer ter. Até mesmo particulares, que nem esteja envolvido advogados, nem nada, dizem sempre, peçam os direitos de preferência, ok? Portanto, o que é que isto, no fundo, este documento, este pedido, fica ali em banho-maria. Portanto, é importante para fazer a transação sempre que envolva crédito, eu já vos expliquei. Portanto, a banca hoje em dia está a exigir esse documento. E se então está em zonas históricas, tem que ser mesmo pedido. Se tivermos uma proposta de venda para um imóvel, outro dos exemplos, e se por acaso o imóvel estiver arrendado há mais de 2 anos, atenção que o arrendatário também tem direitos de preferência na compra do imóvel. Atenção que isto tem que ser enviado uma carta registada para ele tem que dizer que está interessado ou que não está interessado. Também atenção aos valores que vai-se fazer nas escrituras, porque muitas das vezes aqui nos direitos de preferência a venda de um determinado imóvel por um valor tão baixo, muitas das vezes qualquer organismo público pode dizer, então por esse valor compro eu. Ok? E posso-vos dizer que há uns anos atrás houve muito boa gente que tinham imóveis que faziam escritura por um X e era declarado Y, e que ficaram sem esses imóveis e tiveram mesmo que fazer a venda por Y a uma instituição qualquer do Estado. Isso aconteceu. Eu conheço muito boa gente a que isso tenha acontecido. Ok? Portanto, foi o que eu falei há pouco. Qualquer entidade do Estado pode dizer que quer acionar aqui os direitos de preferência. Portanto, temos que ter atenção a isto e também muita atenção que este anúncio também está ali 15 dias em banho-maria. Portanto, atenção aos prazos dos documentos para se realizar a escritura, ok? Temos aqui também outros direitos de preferência. Portanto, se estamos aqui a falar dos terrenos, portanto, temos que ter sempre muita atenção no caso dos terrenos. Portanto, um prédio rústico confinante, nós temos que ter uma declaração, uma carta, no fundo, dos proprietários dos terrenos que estão à volta,
a dizer que não estão interessados em comprar. Ok? Outros direitos. Preferência do proprietário do solo na alienação do direito de superfície, do proprietário honorado com servidão de passagem, direitos de preferência de co-herdeiros, direitos de preferência, atenção aqui também, do senhorio em relação a um despacho. Há vários direitos de preferência. Portanto, começamos aqui a ver e a tentar perceber as diversas situações. Trago também aqui o uso capião. Não sei se já ouviram falar disto ou não, mas isto no fundo, uma pessoa que esteja a utilizar determinado imóvel durante X tempo, portanto faça servidão dele, que esteja na sua posse, ele pode vir-se a tornar o legítimo proprietário com o passar do tempo. Ok? Eu sei e conheço pessoas que perderam bastante área de terreno porque emprestaram ao vizinho ou ao primo do filho do caseiro X áreas de terreno para ele cultivar. Só que ele, ao fim de 20 anos ou 22 anos, vai reclamar e ficou com aquele bocado de terreno. Eu já fui visitar terrenos em que vi lá uma pequenina horta e perguntei ao proprietário: esta horta é sua? Não, é aqui do vizinho. Há quanto tempo é que ele está aqui na horta? Sei lá, há mais de 15 anos, já está, isto ainda era do meu pai. Cuidado, mande-o retirar tudo, porque está-se a chegar a uma data próxima em que ele possa vir pescar parte do terreno que está a ocupar. Pois eu, de facto, olha, ele até começou ali com uma coisinha mais pequenininha, mas agora já tem alargado ali com os garrafões e ali com os paus e não sei quantos. Tinha ali um espaço e agora já tem mais. Pois, cuidado com isso. Portanto, muita atenção quando se vai fazer uma visita a terrenos, estarmos com alertas destas situações, do uso campeão, ok? Documentos dos proprietários, já falámos, portanto, o cartão de cidadão, o bilhete de identidade, os registros. Vamos aqui falar do branqueamento de capitais, é fundamental e eu depois mais à frente também vou frisar mais uma coisa que eu acho que ninguém está a fazer. Estes documentos são exigidos por lei para toda e qualquer transação imobiliária, para prevenir a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo. Estas fichas garantem que as transações são transparentes, portanto, não há problemas para ninguém. Ou se houver mais tarde, o problema já é de quem escreveu. Porque se nós desconfiarmos de alguma coisa, temos a obrigação de reportar que desconfiamos que há aqui lavagem de dinheiro, porque senão mais tarde isso poderá recair sobre nós, ok? Portanto, o que é que elas incluem? A identidade da pessoa que vai comprar ou que vendeu, o valor da transação, a fonte dos fundos e a finalidade da transação. Portanto, é muito importante darmos muita atenção a essas fichas. Meus amigos, é obrigatório por lei que um agente imobiliário esteja certificado nesta área. É obrigatório por lei.
Portanto, quem não tem, ponha-se a fazer esta formação. Há vários, vejam na net, há vários sítios que podem fazer, a PMIPs tem também. Isto é uma formação obrigatória. Vocês podem estar no meio de uma transação e pode estar olha, estarem a vender a casa a uma pessoa que é polícia judiciária, por exemplo, e pergunta se vocês têm ou não certificado, e se vocês não têm, dizem, ainda não, ainda não o fiz. Vocês estão sujeitos a uma multa muito grande e até não poderem trabalhar nesta área. Quem não tem, não pode trabalhar nesta área oficialmente. Por isso é que eu trouxe aqui também e frisei muito, 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 muito. Logo que soube que era, portanto, estão a ver, 7 de janeiro de 2021, quando eu tirei o curso, ok? Aquilo que eu já falei atrás, volto a referir, portanto, as fichas, no fundo, é para prevenir atividades ilegais. Também existem sanções para os agentes que não cumpram os regulamentos e as sanções são severas. Pode ser dar mesmo a perda, portanto, de licença. Portanto, nós não podemos estar a trabalhar, perdemos o contrato com a agência que tem a licença AMI, perdemos esse contrato logo automaticamente e podemos ser responsabilizados criminalmente. Portanto, muita atenção a isso. Vamos evitar essas coisas todas, vamos ajudar, podemos ajudar o cliente a responder, a explicar o que é que eles podem dizer, olha, eu não percebi isto, olha, isto que é isto, isto é isto, isto é isto, mas sempre com um grande distanciamento, ok? Normalmente o que eu costumo dizer, olha, entrega as fichas todas, fica lá para ele, para a mulher, para a sobrinha, para a tia, para o neto, para o que eu costumo dizer que é o Porto Ferreira, que é para a família toda, e eles preenchem com calma e depois eu passo mais tarde e vou levantar as fichas. Ok? Existe também aqui a permuta. Portanto, nós podemos ter um imóvel e, por exemplo, aqui o meu vizinho do lado e podemos fazer uma troca de casa. Ok? Também é importante que vocês conheçam que existe também aqui outro tipo de escritura, uma permuta. Portanto, isto poderá trazer benefícios fiscais na transação, ok? Portanto, vai logo os valores do IMI são muito reduzidos. Portanto, logo consegue-se aqui uma poupança grande de dinheiro, ok? Mas atenção, aí também convém estar muito bem sustentado por um advogado este tipo de documentos para não haver problemas. Porque também já houve quem foi enganado, que entregou um determinado imóvel para receber determinado imóvel, mas quando chegou lá, aquilo era não era uma casa, aquilo era uma ruína e a permuta já estava feita, ok? Portanto, contratos de arrendamento, CPCV, peço desculpa. Também aqui, no fundo, o que é o contrato? O CPCV é um contrato, promessa, compra e venda, portanto, é as siglas, aquilo que normalmente nós falamos do CPCV e tal. No fundo, o que quer dizer? Que o promitente vendedor diz que sim, que vende, e o promitente comprador diz que sim, que quer comprar. Normalmente, aqui fala-se logo, portanto, do valor de venda,
fala-se da data para a escritura, fala-se também da parte legal toda do imóvel, da identificação do imóvel e também das partes. Portanto, no CPCV há aqui uma coisa que eu vos quero dizer, que eu faço sempre, sempre. As assinaturas são reconhecidas no CPCV. Porque um contrato de promessa, compra e venda com assinaturas reconhecidas, se houver problemas mais tarde, se uma das partes se recusar a vender, ou se houver algum problema na venda que se tenha que prolongar, ou mesmo não fazer venda, tanto de um lado como do outro estão mais protegidos legalmente do que ser só assinado sem assinatura reconhecida. Ok? Portanto, é importante deixar esta dica. Portanto, no fundo, é o documento que nós temos ali que vai segurar a venda no fundo final, não é? Portanto, também evitar negociações da visita, da proposta até à escritura, porque isso pode demorar X tempo a acontecer e nesse intervalo perder-se um negócio. Não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, que eu já ouvi esses exemplos. Portanto, sempre que houver uma proposta, tentar logo, num prazo muito curto, fazer-se o contrato de promessa, ok? Porque isso é o garante que o negócio se vai concretizar. Muitas das vezes, quando eles dizem, não, vamos já para a escritura. Atenção, porque pode haver estes tais pedidos legais que temos que ter, como direito de preferências e outras coisas no género, isso obriga a X dias e durante este tempo o comprador pode desistir, ok? E comprar outra coisa. E com contrato de promessa e com dinheiro, ele já não vai desistir com tanta facilidade, ok? Portanto, para mim, CPCV é praticamente um garante de que o negócio se vai concretizar. Mas o negócio só se concretiza efetivamente na escritura, ok? Contratos de arrendamento. Portanto, aqui não vamos fazer o contrato de promessa, passa logo para contrato de arrendamento. Atenção à nova lei, atenção aos prazos, atenção ao que é pedido agora de rendas, porque a questão de se estar a pedir 6 meses de renda, 1 ano de renda, pagos à cabeça e coisas no género, hoje em dia não é possível isso. Portanto, muita atenção. Embora eu saiba que normalmente este tipo de contratos, ou nós já temos advogados com que costumamos trabalhar e que eles fazem, ou então que o próprio o departamento onde está o Matson, ele pode fazer os contratos e nós estamos um bocado escudados com isso. Mas muita atenção àquilo que muitos proprietários estão a pedir, porque ouviam na televisão e dizem, não, olha, mas atenção, olha, que eu quero que me traga aqui garantias, não quer saber quem é que vem para cá, peça é melhor pedir já em 1 ano à cabeça, que é a duração do contrato. Atenção que isso não é possível. Não caiam nisso, ok? Estava aqui, do arrendamento. Claro, muita atenção também às cláusulas das responsabilidades do inquilino, a manutenção, as regras de convivência, é muito importante. E as cláusulas de rescisão também. Atenção, porque também há muitos proprietários que dizem que não querem arrendar porque se há um animal, um cão, um gato, a lei não permite isso, portanto tem que se fazer. O que é que eu costumo fazer aqui nos arrendamentos? Tiro fotografias a tudo, aos eletrodomésticos, ao estado do imóvel, aos contadores e fica tudo em anexo ao contrato. Portanto, é uma coisa que vocês podem ter como segurança. Porque depois, quando há a entrega do imóvel, saber-se que está
permuta, portanto, o que nós chamamos normalmente pela troca de casas, isto é realmente vindo a ganhar cada vez mais mercado, não só porque as pessoas estão a fazer upgrades e outras estão a fazer o downgrade. Portanto, há muitas famílias que estão a crescer, que têm mais filhos, e há muitas pessoas em que os filhos já saíram de casa e estão a ir para casas de valor menor e fazem estas trocas de casa. Também cuidado a ver vantagens e desvantagens. É importante que a gente tenha algum conhecimento sobre isto para poder falar com os clientes e fazermos também aqui uma ajuda a falar sobre isto. Portanto, é que este exemplo da fotografia, da troca de casa, não é? Ver muito bem os contratos que estão a ser feitos nesta permuta para não haver troca de gato por lebre, porque houve muito boa gente que foi enganada, porque lhes foi mostrado uma coisa e depois aquilo que estava no contrato era outro imóvel completamente distinto. E houve muito boa gente que foi enganada com isso, muita atenção. Vermos tudo, irmos aos locais, ver se realmente é ou se não é aquilo que estão a dizer. Saber ajudar até nas contas, né, que a gente vá se aconselhar com um contabilista para ver qual é os montantes que se poupa em impostos e não só. Portanto, ver bem isso. Nós temos que ser aqui muito responsáveis, temos que ter aqui uma grande consciência que temos que prestar aqui um bom serviço. Se não sabemos muitas das coisas, é melhor irmos consultar ou termos algum parceiro, fiscalista, contabilista, tudo o que for necessário para nós estarmos muito, muito, muito bem cientes daquilo que muitas das vezes os clientes que nós estamos a tratar pretendem fazer, ok? Portanto, as agências, portanto, nós já sabemos que ainda não há regulamentação para nós, mas vai haver a curto prazo. Eu acredito que sim, e que é fundamental que ela exista. Para as empresas é obrigatório as agências estarem registadas, portanto, no Instituto de Mercados Públicos, o chamado INPIC, e seguir as regras e regulamentos para garantir o bom funcionamento e a transparência, portanto, também licença AMI, etc, etc, etc. Aqui os direitos e deveres do agente, portanto, nós temos direitos, portanto, à nossa comissão, desde que a gente tenha prestado o serviço, como é evidente. O valor dessa comissão deve estar muito bem identificado no contrato que fazemos com a agência. Atenção que há agências que têm uns valores e umas condições diferentes das outras. Também aqui na parte da representação. Atenção que eu já vi agentes que tinham procurações a representar uma das partes. Mas também já ouvi dizer, não tenho a certeza, que isto é ilegal, porque poderá haver conflito de interesses. Portanto, atenção também aqui, quando nos pedem, olha, eu vou para fora. Se me permite, pode ter a certeza que é ilegal e está na lei de conflito, está na lei de incompatibilidades da nossa profissão. Há muitos anos. Não é de agora, é há muitos anos. Mas eu vi e sei Certo? que há Eu sei que há pessoas muita gente a fazer, só que é ilegal. É ilegal. Exatamente. Podem correr num crime, podem correr num crime. Portanto, o crime de falsificação de documentos. Portanto, está na lei no nosso código. Se ler a lei que rege a nossa atividade, diz lá que nós não podemos ser representantes legais de nenhuma das partes. Nós somos mediadores. Portanto, Exatamente. não podemos ser representantes legais de nenhuma das partes. Por isso é que existem os advogados e os solicitadores. Nós não somos uma coisa nem outra. Já agora, alertar que estamos aqui a falar de documentos como contratos, não sei quanto. Nós somos vedados, nunca ninguém diga eu faço uma coisa destas. Certo?
Nós podemos ter equipa dentro da nossa imobiliária, que é o caso, que faz, mas não somos nós que fazemos. Sim, São sim, pois. sempre advogados, solicitadores, que são contratados para fazer isto. Mesmo o contrato de arrendamento, eu sei que com a prática, a nossa ânsia de fazer as coisas, existem minutas a circular por todo lado e nós, no fundo, o que é que fazemos? Atualizamos os dados. Mas mesmo que o façamos, nunca podemos dizer que fomos nós que fazemos o contrato. Na pior das hipóteses, nós verificamos os dados. Quem fez os contratos foi sempre um advogado ou um solicitador. Cuidado com isso, porque isso é crime, certo? Portanto, nós, como agentes Nós não imobiliários, não podemos podemos. fazer isso. Exatamente. Nós não podemos, mesmo foi aquilo que eu disse quando falei da parte dos contratos, que temos sempre advogados que tratam disso. Pronto, mas eu trouxe aqui a parte da representação exatamente para dar aqui já um grande alerta. Portanto, nós temos se vamos representar, se vamos ter o imóvel para promoção, nós temos que ter acesso aos documentos, portanto, temos que aceder, ter direito a aceder às informações, como por exemplo à documentação, ir visitar a propriedade, ver o estado de conservação, ver essas coisas todas, para nós prestarmos aqui um serviço como deve ser. Aqui também, portanto, nos direitos e deveres, eu falo aqui da formação, que ainda não é obrigatória, mas vai a curto prazo ser obrigatória, mas já existe muitas partes da formação que é obrigatória, como o caso do branqueamento de capitais, e que é importante que todos façamos. Atenção também ao seguro, que existe um seguro obrigatório para agentes imobiliários. Está na lei. Ok? Isto porquê? Porque nós podemos ir à casa de um cliente e causar dar com o cotovelo numa jarra, num cantão, e aí a gente está aqui com um problema nas mãos. Portanto, Não se e preocupem que obrigatório. esse seguro, nós já estamos, já o temos, que é a XP que o garante, certo? Sim. É que às vezes assim, estamos a falar, pode pensar que nós temos que fazer um seguro. Não. Nós, empresas, já o temos. Portanto, nós já estamos debaixo de um seguro, que é o seguro da XP. Ok, mas se for, por exemplo, para uma Remax, não estão. Na agência onde Agora, eles têm, a agência onde eles estão assediados tem que ter o seguro. não, mas não abrange isso. Não abrange Estamos o a falar seguro. de coisas diferentes. Uma coisa é o seguro de responsabilidade civil da mediação imobiliária, que é a detentora da licença amiga que eu tenho que ter. Outra coisa é o seguro de acidentes pessoais ou de danos ou de responsabilidade civil. Isso é do agente, certo? É do agente. É do agente. São duas coisas diferentes, É, certo? é isso mesmo. Tudo que for inerente à nossa atividade, se nós formos à casa de um fulano e partir uma jarra, é o seguro da licença amiga que cobre. Agora, se eu for lá com o cliente o filho do meu cliente partir uma perna, aí tem que ser eu a cobrir o seguro. Porque nós temos mesmo que ter seguro. Mas é o seguro de acidentes pessoais, de responsabilidade civil da nossa Exatamente, atividade, exatamente. para Sim, sim, cobrir a sim. nós próprios. Exatamente. Isso é como um seguro profissional. Qualquer profissão tem que ter um seguro. É, Quem é trabalhador por conta própria tem que ter um seguro de acidentes pessoais. Quem é trabalhador por conta de outra e a entidade empregadora é que lhe tem dá que o ter. seguro. É exatamente isso. E também nós temos que podemos celebrar os contratos de mediação, como é evidente. Portanto, ser aqui o intermediário, estar presente, e convém estarmos presentes nos atos todos e nas escrituras. Eu sei que alguns agentes não vão às escrituras, elas realizam-se, eles não vão, porque há alguma coisa que eles não se sentem confortáveis em estar presentes. Ok? Situações. Podem estar a perguntar o que é que a Paula quer dizer com isto. Por exemplo, que a casa é vendida com X dinheiro por fora. Isso já aconteceu.
E houve pessoas que disseram assim: olha, eu nem estou presente na escritura, porque nem quer saber isso. Se acontecer alguma coisa, eu não estou lá. Ok? Portanto, vocês Já nem agora, já saber. agora, já agora, cuidado com o crime na escritura a deixar que se acorde que diga que não há intervenção imobiliária. Cuidado que isso é pesado para todos, incluindo para o agente imobiliário. Portanto, se nós mediamos e se houve intervenção, nós temos que estar lá presentes, levar o nome e o número do contribuinte e a licença AMI E para a que licença. seja garantida que esteja na escritura, certo? Porquê? Porque as partes podem acordar que os dois combinam a dizer que não há intervenção imobiliária. Isso é crime de desobediência. Eles podem ser incorridos num crime por falsas declarações, mas nós também podemos ser envolvidos nisso por permitirmos que isso aconteça. E também já me aconteceu eu angariar uma casa e ao fim de 2 semanas os proprietários venderam a casa, não me disseram nada. Foi na altura que andava a tratar da documentação e quando eles se apanharam com a documentação toda, surgiu um proprietário e eles venderam a casa e quando eu vou lá, fazer uma visita, a senhora do lado disse-me que a casa foi vendida ontem. Fiquei assim a saber. Depois, como quem não quer a coisa, por falar com os proprietários, arranjei um pretexto, soube que tinha sido feita a escritura, pedi cópia da escritura e lá dizia que não havia mediação imobiliária. Ok. Eu vim para casa, passado 2 horas, telefono e disse: olha, eu estava muito a falar com vocês pessoalmente. Ah, sim, sim, pode vir à vontade. Oh, sabe que isto, a empresa, está aqui o contrato assinado, vocês disseram isto e vamos ter que faturar a comissão. Senão isto vai para tribunal e vocês prestaram declarações que é crime. O que é um facto é que no dia seguinte estava a fatura paga, não é? Portanto, isto também nós temos que estar com muita atenção a isto, ok? Portanto, nós devemos sempre estar todas as. Mas nesse caso era um contrato com exclusividade. Era. Era isso que eu ia dizer. Isto só se aplica a contratos de exclusividade. É a Claro, razão pelo qual nós devemos de lutar é pelo o nosso exclusivo. garante. É o nosso Exatamente. garante. Já agora, estamos a falar de direitos e deveres. Contratos de não exclusividade não têm valor jurídico, Pois não. certo? Não tem valor jurídico. Tem valor para promoção, é uma autorização de promoção, mas não tem valor jurídico. O que confere o valor jurídico ao contrato em aberto é se nós tivermos depois tudo escrito e tudo registado e que temos que provar que aquela venda foi feita por nossa intervenção direta, Sim, sim. certo? E para isso, já agora, é muito importante, porque no início é que se aprende a fazer as coisas bem feitas e as pessoas facilitam. É muito importante que no contrato tenha aberto, e no exclusivo também, que é para se habituar a fazer boas práticas, e no aberto Os fichas de visita são fundamentais aí. é crítico. Temos que ter registado todos os dados do cliente comprador, temos que ter registado e assinado pelo comprador e pelo vendedor e pelo agente as fichas de visita e temos que ter registado todo o relatório da transação, isto é, propostas e a resposta das propostas de negociação. Essas fichas existem, estão disponíveis, têm que as assinar, é obrigatório. Porque é muito importante para depois, se houver um caso como a Paula acabou de dizer, nós termos todo o reporte para provar, por A mais B, que aquele negócio teve a nossa intervenção direta ou indireta. Porquê? Porque se isso não acontecer, nós não temos como provar que aquele cliente
soube que a casa estava à venda porque nós tínhamos lá uma placa, ou tínhamos um post no Facebook, ou tínhamos um anúncio no Idealista. O cliente pode telefonar diretamente para o cliente, pode até conhecer o cliente, pode até ser da família do cliente, certo? E vai lá até com ele, mas o que despolutou a venda, a compra, foi o nosso anúncio. Agora, temos que ter isso tudo muito bem registado. Se não tivermos isso registado, dançamos. Isto é, em tribunal não conseguimos provar nada, certo? Pronto. E acreditem que eu sei do que falo. Sei do que falo. Já me aconteceu muitas vezes. Situações destas. Portanto, cuidado com isto. Atenção, por isso é que eu costumo logo dizer de início, quando estou a fazer o acolhimento, não saias para a rua para uma visita sem a ficha. Não saias. Leva as fichas de visita. É o garante que tudo vai correr bem. E há aqui uma outra situação. Coisa correr mal é a tua defesa. E aqui há uma outra situação. Já agora, na ficha de visita, toda a gente despreza a ficha de visita. A ficha de visita, para mim, é fundamental para 3 situações. Primeiro, garante a minha intervenção. Segundo, a ficha de visita bem feita é o controle de qualidade e a continuação da qualificação do cliente comprador. E isso facilita para o meu trabalho. E terceiro, vamos imaginar um cenário. Eu faço uma visita com um determinado cliente. Na ficha de visita, como ela está lá, é preciso pôr o nome do cliente, o número de bilhete de identidade, de quem é que visitou o imóvel e assinado por eles. Imagino que nós não fazemos isto. E que na noite a seguir há um assalto à casa. Sabe quem são os primeiros suspeitos logo para a polícia? Somos nós. O agente imobiliário. É logo o agente imobiliário chamado. Porquê? Ele vai ter que identificar com quem é que lá foi. Vai-se ter que identificar a ele e identificar quem lá foi. Se nós não tivermos a identificação do cliente, como é que vamos fazer isto? Certo? Portanto, muito cuidado com isto. Sim, sim. Ok? Portanto, nós devemos prestar todas as informações, sermos muito claros sobre os imóveis que estamos com a angariação a promover. Falar sempre dos custos envolvidos, nunca esconder, termos na ponta da língua o valor do condomínio. Muitas das vezes, quando se vai mostrar um apartamento, perguntam logo se está em condomínio. Qual é que é o valor do condomínio? Eu não sei. Devemos logo saber isso à cabeça. Eu costumo levar uma cábula com a descrição do imóvel e com esses valores de condomínio, MIS e por aí fora. Que é muito importante nós respondermos de imediato. Nós devemos ter muito cuidado com tudo que a nossa atividade implica na mediação. Procurar sempre defender o nosso cliente, ou o proprietário, ou o vendedor, o comprador. Atenção. Já agora, o nosso cliente é sempre aquele que nos paga. Exatamente. Não é eu tenho 2 clientes. Não, eu só tenho um cliente, é aquele que me paga. E a pergunta é, quem é que me paga? Se eu sou angariador ou proprietário? Se eu tenho um contrato de procura, um contrato feito com o comprador, é ele que me paga. Portanto, o meu cliente é aquele que me paga. Atenção, não podemos receber das duas partes. Ou temos um contrato com o cliente vendedor, portanto, o proprietário, temos o contrato o CMI, ou temos um contrato para cliente comprador. Atenção, não podemos receber das duas partes, isso é crime, ok? Outra coisa muito importante, temos que ter a noção dos dados que são confidenciais. Todo o negócio deve ser mantido num sigilo. Não devemos de falar em público disto, daquilo, daquilo outro, nem passar informação a colegas, embora eles possam ser nossos colegas e até já estão há muitos anos na empresa, etc, etc, e que a gente até dê alguma informação. Não podemos dar informação nenhuma. Já agora mais um bitite, desculpa lá, Paula. Cuidado,
que é crime, por exemplo, passar documentos como a caderneta predial a um cliente. É crime. Certo? Portanto, dê-me a cópia da caderneta predial que eu quero ver as áreas. Não, não tem que ver. Ele só pode consultar os documentos após o processo estar terminado. Certo? É crime. A única coisa que nós podemos passar são documentos públicos. E documentos públicos é a certidão da conservatória. Sim. Esse nós podemos passar. As plantas da Câmara podemos passar. A cópia da licença de utilização podemos mostrar. São documentos públicos. Agora, documentos privados com a caderneta predial não podemos passar. A identificação dos nossos clientes também não podemos passar. É confidencial. É crime. É crime mesmo. E temos que passar essa documentação à banca. Isso não temos hipótese Mas nenhuma. a banca está obrigada à mesma lei que nós. Portanto, à Exatamente. proteção de dados e à confidencialidade. Isso tem a ver com a proteção de dados. Exatamente, e confidencialidade. Por isso é que Exatamente. mas é preciso saber isso. Nós falamos de proteção de dados, mas não sabemos o que é isso. E tem graus. Há documentos que são públicos. E Por outros- exemplo, porque é que nós podemos ir à conservatória ou podemos pedir uma certidão de conservatória? Porque tudo que é na conservatória é público. é Porque é que público. nós não temos acesso às cadernetas prediais? Porque é privado. É o bilhete de identidade do imóvel. O dono é que tem acesso a ela. Certo? Porque é que os advogados têm acesso a ela? Porque eles estão obrigados à confidencialidade no código deontológico. Já agora, aconteceu-me a semana passada, eu deixo aqui a dica, pode-vos acontecer, que é a questão do certificado energético. Eu tenho um cliente, estava a fazer uma angariação de uma loja para arrendar, e de uma pessoa da minha equipa, a Ana, e eu disse-lhe que era obrigatório o certificado energético. E então ele disse que não tinha certificado energético. E eu disse, não, tem que ter. Você, quando comprou a loja, tem que ter o certificado energético. Não tenho, não sei quando, não tenho. Eu disse, então ok, não tem, mostra-me lá a escritura. E ele na escritura, o certificado energético está lá o número. Código. Está lá um número. Pronto. E eu disse, olha, está a ver como você tem, você pode não saber, mas está aqui o número. Portanto, se está o número, existe o certificado energético. Mas dê-me cá o número que eu vou ver e vou ver se consigo arranjar o certificado energético. Nós conseguimos. Basta ir ao site. Não é? Sim, e o que é preciso para tu teres direito ao acesso ao certificado energético? Já agora. No site. Sim, o que é que é É o preciso? número, e a identificação do proprietário. Não. Agora, aí é que está a história. Eu também É do pensava que era técnico. assim. É o do técnico. É assim, primeiro, temos que ter o número do certificado, temos que ter o nome do técnico, temos que ter o código, o número da carteira profissional do técnico e depois temos que ter as credenciais das finanças e só aí é que é disponibilizado o certificado ao dono. Isto é, temos que ter o número de contribuinte do dono e a senha das finanças para provar, para garantir que o certificado vai para o proprietário. Se não for assim, tu não tens acesso a nenhum. Nem sequer as empresas certificadoras têm. E eu pensava que tinha, foi falar com a empresa que trabalha comigo, que é um amigo meu, e ele é que me explicou como é que era isso. Ele fez-me o favor de ir ver quem era o técnico, o número do técnico, e então só assim é que eu consegui o certificado energético. Depois pedi ao cliente que me desse a credencial dele das finanças, que ele não queria, ele disse que não ia fazer. Eu disse, então dá-me a certificar, e ele deu, e eu entrei no site da ADEN, coloquei os dados todos que lá estão, coloquei o número de contribuinte dele, coloquei a password das finanças e ele recebeu por e-mail o certificado energético. Não fui eu, foi ele. Portanto, Espera aí. Só a identificação do proprietário, o contribuinte do proprietário e a senha das finanças. não Mais dá. um número, Não dá. não dá. Não dá. Tens que ter. Está aqui. Acredita, porque isso Estou a aconteceu a semana aprender. passada comigo. Não, eu sei disso. É não preciso temos ter o hipótese nome, nenhuma. é preciso ter o número da carteira profissional do técnico, E o o nome nome do técnico, o número do certificado, certo? E a validade dele. Com estes 4 dados, tu podes ir à ADEN, é ao site da ADEN, e vais preencher lá todos estes. Quando isto estiver preenchido, metemos, é preenchido, mas primeiro tem que meter o número de contribuinte do cliente, do dono, e entrar com a senha das finanças. Depois é que me abre um campo para eu poder preencher isto. E a partir daí ele recebe no imediato o certificado no e-mail dele. Portanto, é muito importante saber isto
para às vezes desbloquear. Mas nós não podemos fazer isto. Nós sabemos como fazer. Mas temos que depois pedir a algum técnico Pronto, que nós isso sabemos como trabalhe. fazer. Exatamente, Nós sabemos como fazer. Podemos dizer ao cliente, como eu costumo dizer, esteja descansado que eu trato de tudo. Agora, para tratar tudo, preciso disto. exatamente. Era aquilo que eu dizia logo de início. Estes são os documentos necessários. Caso não haja nada, peçam a escritura, porque na escritura nós vamos buscar muita da informação que é necessária para desbloquear situações como estas que o David acabou de dizer. Agora, gestão de fundos. Atenção, nós temos que saber gerir muito bem, temos que ser transparentes. Aqui nesta atividade. Existem muitas regras que regulam aqui os profissionais que estão a trabalhar com os fundos. Há muita confidencialidade, muita. Estou a começar a trabalhar a ter os primeiros contatos com alguns fundos e estou a ver que realmente é muito importante nós estarmos e se calhar temos conversas com alguém que saiba trabalhar com isto. Eu estou a falar Já com agora, alguém. já agora mais uma situação. Nós somos agentes imobiliários, continuamos a ser agentes imobiliários. Sim. Nunca digam que vocês gerem fundos nem que têm Não, contactos nós com não. fundos. Vocês têm Exatamente. contactos com o cliente, que é o gestor do fundo. Mas vocês são Exatamente. sempre agentes imobiliários. O vosso papel, o nosso papel é sempre representar o vendedor, neste caso. Claro. Ok. Portanto, no fundo, é isso. Nós trabalhamos a mediação, acompanhamento com o gestor do fundo, ok? O gestor de fundo é o nosso cliente. E nós temos que o tratar como cliente e não como parceiro sequer. Porque ele é o nosso cliente. E temos que o qualificar como tal, porque nós temos que representar o nosso cliente, que é o proprietário, neste caso. Mas isso é um patamar muito acima, que é preciso uma especialização e, epá, quando vocês tiverem 5 ou 6 anos de atividade, vocês começam a falar disso. Até agora, esqueçam isso. Passem Mas, isso a quem sabe. mas é importante ficar lá, que Sim. existe, Se que tiverem existe. contactos desses, passem isso a quem sabe, que é para as coisas correrem bem. E pronto, e por hoje chegamos aqui ao fim. Passámos por muitos documentos, passámos por muita coisa, foram dados alguns alertas importantes, fruto de experiência, todos nós, cada um tem a sua experiência e teve conhecimento de experiência do outro, e que é sempre deixar alguns alertas que nos podem trazer problemas e que evitar essas situações para nós é o que eu acho que é importante. Agradeço a vossa presença. Não sei se tem alguma coisa a Eu é dizer. que agradeço, Paula, muito importante. Esta aula de hoje é extremamente importante para quem quer a desenvolver a atividade ou vai desenvolver a atividade. É muito importante, é a base de tudo. É. Portanto, eu aqui no programa de acolhimento tento seguir uma linha condutora para dar ao agente todo um conhecimento, no fundo, da nossa atividade. Comecei logo por conhecer bem a empresa, conhecer as ferramentas da empresa e por aí afora, começarmos aqui a trabalhar a zona de posicionamento, isto, a marca, fazer a promoção, e portanto, e agora vou avançando cada vez para a pessoa ter um conhecimento, para quando chegar à rua ser confrontada com um processo de angariação, estar capacitada para o fazer, que eu acho que isso é que é importante, nós estarmos na rua e estarmos a trabalhar os clientes, não Todo é? este processo, todo este processo de acolhimento, este programa de acolhimento, vamos fazer a analogia à nossa formação académica, certo? Porque quem quer ser agente imobiliário tem que ter formação. Portanto, não tenham vergonha, não tenham medo daquilo que eu vou dizer. Isto não é pejorativo, não é ao contrário. É dignificante. Todo este processo, imaginem que nós começamos a iniciar na escola primária e vamos terminar no acolhimento na preparatória.
certo? Até o 7º ano. E depois, quando entrar no passo 2, vamos entrar no preparatório 8º e 9º e o secundário, certo? E depois o passo 3 é o universitário, certo? Portanto, para nós sermos bons profissionais em qualquer área, temos que passar por isto. Nós já passamos por isto. Ninguém aos 6 anos foi para a universidade, certo? Pronto. Ninguém aos 12 anos foi para a universidade. Há uns gajos, uns iluminados quaisquer, que às vezes avançam uns anos, mas isso não é. Ninguém foi aos 12 anos para a universidade. Eu conheço muita gente com 12 anos que ainda anda na primária, mas não conheço ninguém com 12 anos que esteja na universidade. Portanto, porquê? Porque a questão não é só conhecimento, também é preparação, também é treino e é interpretação e principalmente percepção, domínio. Por isso é que eu no início perguntei, cada um de vocês, até aqui, daquilo que já aprenderam, o que é que puseram em prática? Porque assim, é como na escola, nós na primária, não é? Começámos a aprender o A, E, I, O, U. E como é que nós começamos? A professora escreve no quadro A, E, I, O, U e depois manda-nos repetir 50 vezes. Não é? E a gente, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Depois sabemos isto, é que ela começa a juntar. O A e o U quer dizer o quê? E a gente diz, oh, e o A e o I quer dizer o quê? E a gente, ai, certo? E a coisa é assim. No ramo imobiliário, como qualquer outra atividade, também tem que ser assim. A preocupação do que o Paulo está a fazer pode parecer uma coisa básica, pode parecer naquela, isto é tão básico que até chateia. Pois é, mas é que os grandes erros cometem-se por falta de coisas básicas. As grandes asneiras fazem-se precisamente por não ter a disciplina necessária para funcionar com as coisas básicas. E chama a atenção aqui que já chamei, por exemplo, 90% ou mais das pessoas que eu conheço cometem um erro e não o admito quando ele corre mal, que é o não preenchimento da ficha de visita. É. Eu estou a falar isto porque eu tenho muita experiência, porque quando era diretor comercial, o que eu mais batalhava. E quando acontecia um problema destes, eu perguntava assim. E depois eu até brincava com isto, dizia assim, claro que não há não vai haver problema nenhum, pois não. Vocês têm o dossiê todo completo. Ora, passem lá o dossiê. Pronto, começavam os problemas. Certo? Começavam os problemas. Ah, ficha de visita. Epá, não sei onde é que ela está. Ou não sabes ou não a preencheste. David, eu há dias Certo? deixei de fazer uma E isto venda é por com muito causa boa disso. gente. Isto muito boa gente faz isso. Mas não foi pela falta da ficha de visita. Então, E alguém que me pedia uma partilha de um imóvel que eu tinha à venda e depois recusou-se, à frente dos clientes e do proprietário, a assinar a ficha de visita. quem é que se recusou? O colega que pedia Pronto, partilha. mas quem tem que ter a ficha de visita é o angariador. É o angariador. A questão é essa. Não, eu tinha a minha O problema é ficha de dele. visita. Se ele não assina, o problema é dele. Quem tem que assinar a ficha de visita é o cliente. Vai à Mas visita. ele a seguir virou-se para os clientes e Uhum. disse que aquilo não se usava em lado nenhum. Pronto. Não, Sabe o que é que não. eu E eu fazia? é que era completamente. Certo. Sabe o que é que eu fazia? Dizia assim, meu amigo, para o cliente, olha, você Exatamente. assina a ficha de visita e mete aqui o bilhete de identidade ou então chama a polícia. Ouça, não, eu estava lá e também eram dois clientes estrangeiros. Seja como E for. eu não disse que ia chamar, Pior estava à frente, ainda. o Pior proprietário ainda. depois meteu-se. O proprietário meteu-se e ele tentou, fez uma cena enorme e tentou-me passar as responsabilidades e disse aos clientes: vamos embora. Coisa. E eu disse-lhe assim: eu só disse aos clientes e disse: olha, eu não sei, o vosso cliente, o vosso, a agência que escolheram como é que trabalha. Eu trabalho para uma agência que tem regras e é tão fora do normal que eu e 87 mil agentes estamos a fazer isto neste momento, em muitas partes do mundo. Estamos em 24 países e, portanto, O se eles grande escolheram uma problema. agência local, tem outras regras diferentes O que não grande, são as minhas, nem são as regras do mundo imobiliário. certo, mas o grande problema é quando nós argumentamos. Nestes casos, nós não podemos argumentar. Só dizemos assim: olha, desculpe lá, isto é de bem da lei. Ora, o senhor faz isto, os seus clientes, e manda-me a ficha e entrega-me uma cópia, ou então eu faço por si. Certo? Ah, mas eu não faço, então eu vou chamar a polícia. Ponto. O cliente acabou por assinar, mas preencheu de muito má vontade, fez para lá um rabisco, qualquer na assinatura, e depois, como sabe, temos a apreciação também em relação ao imóvel, da visita e tudo mais, e eles
praticamente preparados porque queriam o apartamento. E a seguir preencher tudo que não tinha gostado, não servia, não sei o quê, não sei o Então não quê. estou a perceber. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Sim. Se eles Não queriam mesmo o influenciar. apartamento, se eles queriam o apartamento, não, aqui há alguma coisa que não bate. E ele disse-lhes assim: eu arranjo-vos um melhor e Não. vamos embora. Mas eles queriam o apartamento ou não? Queriam. Então se eles queriam, E há ele aqui qualquer coisa que não bate certo. convenceu-los e levou-os, e penso que depois ia tentar falar com o proprietário para ficar com o apartamento. E o Ora, proprietário disse-me, "Ah, eu conheço-os. A ele também eu conheço. E se eles aparecerem para uma escritura com eles, eu não assino." mas isso é o que ele diz. Portanto, Mas já por tem- acaso eles não voltaram mais. Pronto, mas isso é o que ele diz. Certo? Se por acaso isso acontecer, ele não vai olhar para trás. Mas isso ficou, por acaso Ora bem, ficou assinado. Mas isso tudo por vamos causa de fechar, uma mas a ficha. questão é muito importante os processos, não passar processos. Os documentos se existem é para ser preenchidos. A lei é clara, mas, e mais outra coisa, mais uma vez, as partilhas, o nosso cliente é o parceiro. Eu não faço visita com ninguém sem primeiro qualificar bem o parceiro. E eu tenho a obrigação de conhecer o parceiro e se é de saber que ele é um artista e que não vai colaborar. Se não vai colaborar, eu prefiro não fazer a partilha, nem sequer a fazer a visita. Porque quem dita as regras sou eu como angariador. Eu aceito as regras ou então não há parceria para ninguém. David, eu eu gostava- conhecia. desculpa lá, Maria Filipe. Eu gostava de dizer uma coisa. Quando me telefonam, olá Paula, sou colega, sou da agência tal, tenho um imóvel, gostava de marcar a visita, ok. Fico com os dados da pessoa. A primeira coisa que eu faço é ir ver se realmente esse agente trabalha nessa agência. Pois, então, Paula, é assim. Eu vou às redes Eu já sociais tinha ver. Eu uma faço vez, sempre isso. já tinha uma, Até para já tinha- clientes. Eu na outra agência, eu já tinha trabalhado com uma pessoa desta agência e não tive razões nenhumas de caixa, nada. Desta vez, quem veio foi o dono. ok, portanto, Melhorou ainda mais. agora outra dica muito importante, que eu tento sempre, e normalmente posso dizer que em 99,9% dos casos, numa visita eu consigo, é que o proprietário não esteja presente. Porque uma visita com o proprietário, o imóvel dele, como eu disse, é sempre o Palácio de Versalhes. Ele está ali com uma atitude emotiva, porque ele viveu muitas emoções naquela casa. E muitas das vezes os proprietários estragam-nos as visitas, porque Este, falam em pormenores que não interessa, que nós até queremos ultrapassar esses pormenores, que não têm este, nada por a ver com acaso, até nem foi o caso. Ele tinha emprestado, acho que tinha emprestado as chaves ou para uma visita. E é investidor, ou seja, ele compra e revende, ou arranja, Mais ou crítico para ele não estar Mas, presente. sim, Mais uma sim. razão para ele não estar presente. Ele não está presente. não Nunca. Agora a questão é, são conselhos de quem já anda cá há muitos anos. Certo? Não E é outra coisa muito regra, não é importante, lei. David, é a preparação da visita. Ora. Atenção a isso. Nós temos que preparar a visita. Isso Normalmente, fica para o passo 2. porque normalmente, só que uma dica, se existem animais, eu peço para pôr umas velinhas, abrir as janelas 2 horas antes, ir até passear com o cão, por exemplo. Deixar as coisas do cão de uma forma discreta. O que é que eu digo? Isto tudo tem que ser muito Muito bem pensado preparado. Mas isso é para e o passo bem 2. preparado. É para a segunda Olha, área. É, Pronto. nós temos que ter cuidado com isso quando se faz uma visita. Se não sabem, falem com colegas, perguntem. Vou fazer uma visita, que características é que tem, o que é que não tem, o que é que devo fazer, o que é que não devo fazer. Luzes sempre ligadas, todas as luzes, todas, sem exceção. Janelas abertas. Stores abertos até cima. Exatamente, tudo. Isso tudo é muito importante. E o mais importante é o proprietário não estar presente. E até porque se o proprietário for um investidor, porque os proprietários têm estas questões. É um investidor ou é um promotor? Olha só o cenário. Por acaso estamos a fazer a visita, certo?
e o cliente diz assim, ok, muito bem, olha, sim senhora, mas eu preciso botar aqui esta casa de banho abaixo. Certo? E se eu fizer a visita sozinho, digo assim, ok, se eu conseguir a casa de banho que você quer, você compra um apartamento, certo? E ele diz sim. E o proprietário está ao lado e diz assim, não, quem manda sou eu, o que é que é? A casa de banho está bem assim. Pronto, já foi tudo ao ar. Pronto, David, então deixe-me. Primeiro. Este. Segundo, eu vou dar 2 exemplos. Segundo, olha, o apartamento custa 250 mil euros. Pronto, olha, será que eu posso fazer uma proposta? Qual é a margem de negociação? Naturalmente, mesmo que ele seja muito disciplinado, ele próprio vai mandar o bitite, certo? E estragou a negociação toda, porque aquilo que eu tinha que responder se ele não estivesse lá era assim: olha, faça a sua melhor proposta, que eu tudo farei para conseguir o negócio, certo? E ele próprio, o que é que ele vai dizer? Sim, sim, é negociável. Pronto, já me estragou a estratégia. São 2 exemplos de quem anda aqui há muitos anos. Sim, sim. Ok, David, é verdade, mas pronto, isto também é a pessoa que era, eu Não já leva a mal que nós não trabalhei estamos com a ele. julgar, nós estamos a Eu alertar, não sei, mas estamos, pronto, certo? atendeu. São dicas, certo? É Peguei no verdade, seu é tudo exemplo para isso. dar dicas, mas não é para si. Aliás, está a ver, isto ainda está a ser gravado, que é para toda a gente ouvir, certo? Pronto. O seu exemplo não estamos a dizer que você fez bem ou mal. Não, foi Eu pegar sei, esse eu estou a exemplo perceber. para alertar em termos gerais, está bem? Sim, sim, sim. E obrigada pela partilha, porque é sempre bom nós ouvirmos estas coisas, porque dão-nos alertas para outras, não é? É Não, muito e depois, importante e e eu depois do agradeço. conhecimento vêm os casos práticos. Isto é, como é É, que na exatamente. prática isto funciona? Porque isto no PowerPoint está ali tudo direitinho, muito certinho, funciona sempre. A questão é, como é que nós agora pomos isso aqui em prática no nosso cotidiano, no nosso dia a Claro, dia, que não nos claro. podemos esquecer de nada, mas que tem que ser processo simples, porque toda a gente que a gente fala, a gente sabe dizer algumas coisas e que eles percebam aquilo que a gente está a dizer, certo? Muitas das vezes nós perdemos-nos com pormenores. Nós queremos mostrar a muita gente que sabemos tudo. E então o que é que fazemos? Arranjamos discursos enormes, não é? Para explicar por A mais B o que é uma permuta. Certo? Uma permuta, uma questão técnica, por isto, por aquilo. Não, uma permuta é assim. Olha, imagina um casamento, certo? Você tem gostado da sua esposa e ele tem gostado do seu marido. Portanto, olha, você quer a minha casa como ela está? Quero. Eu tenho que querer a sua casa. Também, ok. Eu gosto da sua, eu vou comprar, eu comprei a sua esposa, você compra a minha esposa. Certo? É assim que funciona uma permuta. Ok? Depois o gajo diz assim: não, mas espera aí, mas a minha casa vale mais, a minha esposa vale mais que a tua. Pronto, a gente vai acertar as contas. Qual é a diferença? Pronto. Diferencial. É assim que se explica uma permuta. O resto é técnico, o resto é para nós. Depois, E se for como um é que se faz o católico, contrato e essas coisas todas. Certo? para um católico, esse exemplo da permuta com a esposa, eu não sei se vai ficar. Amigo, lá está, sabes porquê? Com esta idade eu já simplifico tudo. Portanto, e porquê é que eu digo isto? E porquê é que eu digo isto? Porquê é que eu digo isto? Eu nasci para o imobiliário na altura em que nem sequer ninguém fazia permutas, certo? Mas hoje em dia E está eu fiz muitas permutas e muitos negócios, até de novos, foi por permuta, com construtores que nem queriam ouvir falar disso. E então a confusão qual era? Havia muita gente, houve uma onda na Remax, que era a única empresa que fazia permutas na altura. Era permutas e contratos, olha, e contratos de arrendamento com opção de compra. era. Foi assim do arco da velha. Pronto, ninguém acreditava que era possível fazer isso. Hoje é corriqueiro. Mas o que é que a malta fazia? Confundia tudo. David, desculpe lá, e que o valor da renda que estava a ser Era, pago era um ano amortizado ou dois no valor era amortizado o amortizado valor da renda. no valor de sinal, no valor da venda. Certo? Era a Pronto. bater já na venda. É, Exatamente. Pronto. Portanto, estão a ver como é que isto agora é, mas como é que isto nasceu, não é? Isto nasceu assim meio, alguns malucos que tinham que fazer soluções para haver negócio. Não é? E então o que é que acontece? Depois a onda começou muita gente a ver que havia gajos a fazer permuta, o que é que punham? Punham no próprio anúncio assim, aceita-se permuta, aceita-se permuta, aceita-se permuta. E depois a gente ia ver a permuta e era um apartamento por um campo, ou por um mato, ou por uma coisa que não tinha assunto nenhum. E o que é que eles queriam fazer? Queriam convencer o gajo que ia comprar o apartamento, que ia
comprar o apartamento, vender o apartamento, o gajo aceitava, por exemplo, 20 mil euros, mais um mato, alguns em um sítio qualquer, que ele não sabia para que aquilo servia. Amigos, as permutas não é isso, a permuta é um imóvel por outro. E para permutar uma coisa tem que ser igual. É um apartamento por um apartamento, uma casa por uma casa por um apartamento, um campo por um campo. Certo? Portanto, isto é que são permutas. Troca. Permuta chama troca. É troca de casa. Troca. Certo? Hoje isto é muito fácil de explicar. Naquela altura era complicado. Então, por isso é que eu tinha que arranjar coisas destas, tipo, para explicar às pessoas o que era uma permuta. Certo? Pronto. Olha, a propósito das permutas, isso hoje, a permuta é a troca de uma coisa por outra coisa. É uma troca. A permuta é uma troca. Neste caso, e vai começar a surgir muito, a venda de imóveis com criptomoedas. Que não Na é uma verdade, venda. não é uma venda, É uma tecnicamente. permuta. É uma permuta, é a troca de uma Exatamente. coisa que é a moeda, que não é tratada como moeda. Não, é um bem intangível Moeda. por um bem tangível. É uma Não troca. não é um meio de pagamento, é uma coisa que tem um valor. Aliás, nós, quando dizemos compramos alguma coisa, nós não compramos, nós trocamos moeda, dinheiro, por uma coisa. Portanto, Exatamente. na prática, nós só fazemos trocas. Em toda a economia é gerida por trocas. Agora, porque é que Para nós confundimos facilitar a isto? economia, criou-se uma forma Uma que é ferramenta que se chama criar moeda, uma moeda, no fundo, que é é um- meio de pagamento. É uma forma de pagamento. é uma forma de troca, certo? Reparem bem, o que é que distingue uma fotocópia de uma nota de 50 euros de uma nota verdadeira? O que é que distingue? É como a fotocopiadora é do Banco de Portugal e a outra fotocopiadora é da papelaria ali do meu vizinho. E Só uma isso, tem, e mais outra, nada. a do Banco de Portugal tem uma encriptação, tem lá Teoricamente. um código qualquer que não é possível copiá-lo. Para quê? Exatamente. Para quê? Para haver escassez. Isto é, Exatamente. para que a gente saiba que existe aquele número de notas e tem que ser trocadas e ninguém vai assambarcar as notas porque depois não vai haver mais notas. Certo? Mas não entrando aí, só ia Pronto, dizer mas uma para dizer o coisa. quê? O imobiliário é a mesma coisa. Quando a gente vende uma casa, ela deixa de existir no mercado. Por isso é que o imobiliário é o bem tangível mais seguro do planeta. Sim. Certo? Porquê? Porque está sempre seguro. Não é? Porque ele, quando eu compro, é uma propriedade minha, certo? Eu troco por dinheiro, ok. E aquilo é único, não há outro igual. Então, depois, a partir daí, aquilo vale o que eu quiser. Certo? Desde que eu não queira vender, vale o que eu quiser. Se alguém quiser comprar, tem que me dar o que eu quero. Certo? Portanto, isto já vamos para a secundária. Quando chegar à secundária, a gente explica isto. Tem a ver justamente com a quantidade que está disponível no mercado ou não. É a mesma coisa que o dinheiro. Pode estar disponível ou não estar disponível no mercado. Exatamente. Mas ia só dizer aqui uma coisa antes de fechar e que tem a ver com aquilo que tu disseste e também com a quantidade de pessoas que estão aqui. É que ir à primária, aprender o A, o B e por aí afora e nunca mais voltar à primária, todos nós temos essa experiência de quando vamos escrever sabemos que cabeça escreve-se com C ou com S, coisas do género. E o resultado é porque se nós não voltarmos lá, vamos esquecer. Se nós não repetirmos, vamos esquecer. E alguns de nós têm mais prática e repetem mais vezes, outros passam o tempo e repetem menos vezes. Mas é importante passar sempre pela primária. Por isso é que, por isso é que a primária do meu tempo era por repetição. Isto é, eu fazia um ditado e cometia um erro. Cartilha. Toda a gente ouviu falar da cartilha. Não, era Quem por sabe a repetição. cartilha Queres não ver? pode. Eu fazia um ditado em português e eu sempre dei muitos erros. Sempre. Ainda hoje beijo lixado. Certo? E o que acontece? Eu estava desgraçado. Porque a minha professora de primária era tão ruim comigo, tão ruim. Olha, o marido dela morreu ontem. Por falar nisso, hoje tem que ir ao funeral. E o que acontece? Ela era tão ruim comigo que dizia assim: David, já repetiste este erro várias vezes, agora vais fazer em casa 50 vezes a mesma palavra. Eu tinha que escrever 50 vezes no caderno. Garanto-te uma coisa: aquele erro eu nunca mais cometia. Certo?
Nós aqui é igual. Nós temos que, para não cometer erros, temos que fazer 50 vezes a mesma coisa até ela estar aqui dentro. E a partir daí nós não sabemos fazer de outra maneira. Era exatamente aí que eu ia chegar, que é a Eu que sou o homem dos números, consciencialização. eu que sou o homem dos números, certo? A grande luta dos professores secundários com a matemática, por exemplo, e da universidade com a matemática, é a falta de compreensão da matemática, do domínio. Porquê? Porque a malta não sabe a tabuada. E o meu professor de matemática ensinava a matemática, a tabuada desta maneira, que assim ninguém esquecia, que era, fazia uma roda, arranjava uma régua que ele chamava Menino de 5 olhos, que era uma patela com 5 buracos e um cabo, e ele punha-se no meio e fazia assim, por exemplo. Virava-se para um com o dedo e fazia assim. 9 vezes 9. Assim com o dedo. E nós tínhamos de dizer logo 81. Estás a ver? Porque se nós dissesse assim, 9 vezes 9, ele mostra a mão. Quem pergunta sou eu. Pumba! E a gente aprendia logo. 81. Virava-se para o outro, 2 vezes 2. E o gajo tinha que dizer logo que era 4. Porque se não dissesse, já estava a levar. Isto é, todos os dias, na primária, nós tínhamos este treino, este teatro de vendas. Estão a ver? Pronto. Hoje, com 52 anos, eu ainda sei na ponta da língua que 9 vezes 9 são 81 e que 2 vezes 2 são 4. Certo? E que 5 vezes 5 são 10 e que 8 vezes 8 são 63. Ó, David, Não mas haver não usa ideia? a régua para ensinar agora, pois não? É? Não usa a patela agora para ensinar, pois não? Olha que aqui no imobiliário mereciam, muitos deles mereciam. Ai, Fosse olha assim, que, fosse assim, assim. olha que eu assim penso 2 vezes. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando alguns da minha equipa mereciam umas reguadas Tem que ter valentes. paciência, tem que ser mais meiguinho. Ok, vou finalizar agradecendo a todos. Até à próxima Obrigada sessão, que é a para a Obrigada, próxima até à quinta-feira, próxima. que é para. E agora podemos, a partir daí, ficar aqui, ok? Bom trabalho a todos.